Olá pessoal, novamente saudações a todos que estão vendo os meus vídeos, acompanhando a maratona de vídeos que eu já estou postando aí nesse ano de 2021, com muito conhecimento técnico para vocês, muitos detalhes operacionais, muitas dicas aí também para vocês. Hoje eu venho com esse vídeo mostrar algumas situações interessantes e o porquê eu gosto também de operar ações além do mercado futuro. Eu gosto bastante de operar ações. Então nesse vídeo aí eu vou mostrar para vocês as ações que eu gosto de operar, que já estão na tela praticamente aí para vocês, tá? E outros detalhes, ok? Inicialmente já eu peço aquele like no vídeo, para eu ficar bem ranqueado, para eu poder animar aí mais para fazer os vídeos. Compartilhem esses vídeos, se inscrevam se ainda não se inscreveram, ok? E vamos lá. Inicialmente, então, essa apostila é a apostila que eu sempre mostro aqui, a apostila do meu material, ok? Que é um material específico aí para o mercado brasileiro. É um método Oliver específico aí com o mercado brasileiro. Nesse momento, inclusive, aqui nessa apostila, nós temos a apostila aqui do Upgrade, onde eu tenho o módulo Scalping. Sim, eu vou falar ainda disso. Eu venho trazendo para vocês aí, vou trazer para vocês situações em relação ao módulo Scalping, tá? E ele também detém aí o módulo de ações. Então nós vamos aqui hoje, o que mais nos interessa aqui hoje é ir para a parte de ações. A parte de ações aí, ó, está no 352. Então nós vamos, vou colocar mais para frente, que eu já sei onde está, né? Vou colocar no 358, aí tá, mostrando a questão aí dos filtros que eu utilizo. Afinal, nós temos aí mais de 80 ações que compõem o Ibovespa. São as ações que eu olho. Para ajudá-los, tá? Tem mais ações do que essa. Eu estou colocando uma parte aqui da apostila mostrando ações que normalmente eu olho para day trade. Ao invés de ficar olhando todas, eu olho com carinho essas ações que estão marcadas por essa figura aqui, por esse quadrado ou esse retângulo amarelo. Tá? Então essas são as ações. As ações que não estão marcadas, elas não me interessam muito para day trade. Isso não quer dizer que não apareçam setups Oliver nessas ações. Inclusive, hoje que eu estou gravando, um aluno meu fez um trade muito bonito aqui em Elet 6, tá? Mas a Elet 6 ela não faz parte aí das ações que eu olho para day trade, tá? Mas esse aluno se interessou por esse ativo, viu um setup Oliver interessante nesse ativo e operou, tá? Mas normalmente eu olho essas ações aqui. Existem outras ações, né? Porque não termina aqui, está em ordem alfabética. Tem bem mais ações que a Petro 4, né, em ordem alfabética. Tem Vale, tem Uzi Minas, tem outras ações aí. Mas inicialmente deixando aqui para vocês uma parte aí da apostila mostrando as ações para ajudá-los, né? Então de uma gama grande, gigante de ações, ó, nós estamos tirando aqui duas, por exemplo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nesse pedaço aqui nós temos 12 ações que eu dou uma olhada. Tá? No total aqui, tá? Nós temos perto de 30 ações aqui, dessa parte aqui que eu tiro, né? Perto de 30 ações aí que eu olho para day trade. Tá? São ações, bem rápido de olhar, o pessoal que faz as mentorias comigo tem o costume de olhar como eu olho, ok? E como eu faço os filtros aí, são 3 filtros que nós utilizamos aí para escolher as melhores operações então para day trade nas ações, ok? E eu vou explicar para vocês aqui, por exemplo, ó, o porquê eu gosto das ações. Vamos observar um detalhe aqui, tá? Quero mostrar um detalhe para vocês. Vamos começar aqui, por exemplo, ó, no início do ano, tá? No dia 4, por exemplo. Esse aqui é um mini índice, certo? O mini índice, inclusive, começou muito bem. O ano para o mini índice deram várias operações. Aí nós já tivemos oportunidade de fazer várias operações pelo método Oliver adaptado por mim para o mercado brasileiro, tá? Várias operações. Porém, olha os detalhes, né? Nós temos o começo do mini índice aqui, começou em alta, depois ele veio em baixa, até essa parte aqui do dia, até as 2 horas da tarde, ele ficou em baixa e depois ele retornou. Ou seja, aqui eu tenho
uma tendência, que é a tendência de alta, aqui passou para a tendência de baixa, ficou um bom tempo numa tendência de baixa, aqui já ficou numa tendência de alta, né? Então, só nessa parte aqui no dia 4, nós temos 3 tendências. Tá? Nós temos 3 tendências. Ok? No dia 5, por exemplo, ó, no dia 5, começou novamente, o dia começou uma alta fraca, né? Mas ele começou novamente aqui acima das médias, depois caiu, entrou numa tendência de baixa clara, depois subiu para cima das médias de novo, ficou acima das médias, tá? Então, 1, 2, 3 tendências, aqui, ó, 3 tendências, ok? No dia 6 de janeiro, observem esse dia, por exemplo, né, o dia 6 de janeiro, ele começa em alta, praticamente no 0 a 0, né? Fica acima das médias, tenta cair, sobe de novo, cai de novo, sobe de novo. Quer dizer, aqui ficou acima das médias. Aqui ficou um pedacinho abaixo das médias, 2. Aqui ficou um pedaço acima das médias, 3. Aqui virou de novo, 4. Aqui virou de novo, 5. Ou seja, ele oscilou entre estar acima das médias ou abaixo das médias 5 vezes. Ou seja, podemos dizer que nesse momento aqui houve 5 mudanças de tendência. Tá? 5 mudanças de tendência no mini índice. Obviamente, existem situações interessantes até mesmo para virar a tendência, mudar, virar a mão, né? Operar trades na contratendência. Obviamente, o mini índice, por exemplo, tem essa particularidade, assim como o mini dólar também. Só que nas ações, por exemplo, nós temos aí situações bem interessantes. Então, vamos pegar hoje que eu estou falando aqui, né? Estou gravando aqui hoje. Olha, observe esse detalhe aqui. Tá? Vivit, por exemplo. Okay? A Vivit, ela deu esse risco aqui, ó, mas não pode dizer que a Vivit, nesse momento, entrou numa tendência de alta. Ela não chegou a ficar acima da M20. Né? Então, deu esse essa paviozeira toda aqui, né? Deixa eu colocar mais forte aqui para vocês. Ó. Ela deu essa paviozeira aqui, ó, e caiu. Tá? E caiu, e caiu, e caiu mais. Observem que daqui até esse momento, ó, tá? nós temos nesse dia, tá? uma tendência reta até aqui. Agora, há pouco tempo que tentou mudar a tendência, isso já passou de 2 horas da tarde, tentou mudar a tendência, não conseguiu e agora deve ficar lateral. Ou seja, observem a diferença nesse ativo, no caso desse ativo aqui, em relação ao mini índice, por exemplo. Isso aqui é isso aqui é um ativo. Tá? A ELET 6, que eu falei com vocês, ó, que o meu aluno operou hoje, dê uma olhada em ELET 6. Ó. Tá? Ó. Olha aqui. Em nenhum momento, começou aqui, ó, em nenhum momento ela fica acima da M20 aqui, ó. Ela vai cai, ó. Aqui ela tentou passar da M20 e depois caiu de novo. Aqui sim houve uma tentativa de mudança de tendência, uma tentativa fraca, que já foi engolfada. Tá? Existe uma diferença muito grande, observem então, eu quero que vocês observem com carinho essa tentativa de mudança aqui, que normalmente as ações fazem. Né? Quando elas entram numa tendência, as ações, ó, muitas vezes o máximo que ela vai conseguir é essa tentativa aqui de ficar um pouco acima da M20 e logo depois ela é frustrada. Observem a diferença desse movimento para esse movimento do índice, por exemplo. Ó, no dia, nesse dia aqui, ó, no dia 5. Tá? Olha só, você tem uma tendência fortíssima de baixa, certo? Ó, ela vem caindo forte demais a tendência. Tá? Depois ela muda a tendência numa violência bem diferente das ações, estabiliza e sobe de novo. Tá? E sobe muito, o suficiente inclusive para romper a máxima do dia. Tá? Quer dizer, os futuros têm essa particularidade aí de algumas vezes, inclusive, eles fazem um espelho. Né? O que ele cai, ele sobe. É tipo um V, né? Você pega um V aqui, eu chamo de espelho. Mas é um V, né? Desceu e sobe assim, ó, e sobe em V. Tá? Isso é particularidade dos futuros, principalmente aí do mini índice. Mas certos futuros aí internacionais também fazem esse V aí, tá? Isso é uma característica dos futuros. Tá? E essa característica dos futuros, ela, muitas vezes, ela ajuda.
tá? Muitas vezes ela ajuda, porque você tem uma grande oscilação durante o dia, então aparece tanto setups na ponta de venda quanto na ponta de compra. Então, obviamente, isso aí é uma vantagem. É? Porém, o que, que acontece? É mais fácil, né, você ter uma tendência mais longa, que leva um certo tempo, tá, para o trade fluir mais, né, tem menos risco de você tomar uma volta. Né, porque aqui eu estou mostrando o gráfico parado. Aqui estou mostrando para o gráfico parado. Já aconteceu isso. Porém, quando eu digo já aconteceu, né, isso aqui aconteceu durante a sala. Né, pessoal? Lembrando que eu tenho uma sala, uma sala aberta de 8h50 ao meio-dia, ok? Aonde eu falo os setups que estão acontecendo pelo método Oliver ali, com as minhas adaptações ao vivo. Então, por exemplo, na sala hoje eu falei dessa situação. Ok? Eu falei dessa DBI aqui. Okay? Eu falei, por exemplo, que essa DBI era uma DBI na localização 3, que a gente chama de localização 3, ela foi acionada, o stop estava aqui. O trade foi 1 para 1 aqui, foi 2 para 1 aqui, maravilhosamente bem. Tá? Demorou bastante, mas foi a operação. Tá? E também, obviamente, acontecem os stops, né? Os loss. Né? Então, hoje, por exemplo, nós tivemos aqui um belíssimo trade aqui, tá? Ok? Nós tivemos um belíssimo trade, quer dizer, um belíssimo assim, uma possibilidade, um trade belíssimo aqui, ó, com uma BTTO em lojas Renner. E essa BTTO só acionou para depois voltar. Houve aqui sim a mudança de tendência. Obviamente, é importante saber, né, pessoal? As ações têm essa vantagem aí de permanecer mais tempo numa tendência do que os futuros. Não quer dizer que as ações não possam também fazer um V, assim como as lojas Renner fizeram esse V hoje. Tá? As lojas Renner também fizeram esse V. Embora que isso é uma característica de futuros, mas as lojas Renner fez esse V, né? E houve então o stop dessa posição aqui, muito bonita essa posição aqui, houve o stop dessa posição aqui nesse candle, tá? Daqui para cá, esse foi o stop, tá? Dessa operação, ok? Então, pessoal, esse é um detalhe, essa é uma dica aí para vocês observarem. Inclusive, lojas Renner, observem, tá? Lojas Renner estava sim, ó, dentro do filtro que eu olho, tá? Então, não havia por que não operar, por exemplo, as lojas Renner. É aquilo que eu falo aí com os meus alunos. Se você tem o setup, se você conhece a localização, você tem o setup, você tem os filtros aí, não tem por que não fazer as operações. Okay? Deve acreditar nas operações e aí o mercado vai dizer se a sua operação vai dar certo ou não. Isso faz parte do game. Essa atitude mais mecânica, essa mecanicidade aí faz parte do game e é super importante, principalmente para as pessoas aí que têm sentimentos, têm questões emocionais mais afloradas, são mais ansiosas. Quanto mais ansioso for o operador, mais importante é ele operar mecanicamente. Tá? Isso vai diminuir o estresse, vai possibilitar aí o aumento de gains. Ok? É isso então que eu deixei aqui para vocês hoje. Ok? E mais vídeos virão. Lembrando, novamente, deixem um like, assinem o canal, compartilhem o vídeo aí. Certo? Eu agradeço a todos. Abraços, mais vídeos virão.